Hoje foi realizado o Grande Prêmio do Canadá, oitava etapa do Mundial de Fórmula 1. Não sei se vocês repararam que nos caracteres o pessoal da organização, eles ainda colocam como nona etapa, como se tivesse acontecido o GP da Emília-Romagna. Porque eu não sei, mas eles continuam acreditando desse jeito as informações. O dia foi de sol com nuvens, sem previsão de chuva até o momento da corrida. Alguns pilotos foram punidos e perderam 3 posições cada, devido aos problemas que tiveram no treino oficial de ontem. Foi o Hülkenberg, o Sainz, o Stroll e o Tsunoda. A maioria dos pilotos largaram de pneus médios. Somente Pérez, Magnussen e Bottas foram de duros e Gasly de macios. Largada sem incidentes, Verstappen mantém a posição, Hamilton largou melhor que Alonso e subiu para a segunda posição. Russell tentou aproveitar, mas não conseguiu passar o espanhol. Pérez e Sainz estavam na disputa pelo 11º lugar e o Magnussen foi otimista, acabou freando um pouquinho tarde e quase bateu no mexicano. Ele acabou passando reto na chicane antes da entrada dos boxes e perdeu um pouco de tempo. Hamilton acompanha o Verstappen, mas o espanhol começa a chegar no inglês na volta 5. Alonso começou o ataque contra o Hamilton na volta seguinte. Piastri passou Hülkenberg na volta 6. Hülkenberg segundo o pilotão, com 7 carros atrás dele. Os pilotos acionavam o DRS, mas ninguém conseguia passar ninguém. Por causa da questão do fator do efeito solo, todo mundo andava muito próximo. Houve um problema no motor do Sargent, que teve que abandonar e entrou o safety car virtual na volta 8. E na volta seguinte a corrida voltou ao normal. Verstappen tinha 3,6 de vantagem para o Hamilton. Alonso e Russell estavam logo atrás do inglês na volta 9. Gasly parou na volta 11 e Hülkenberg na volta seguinte. Eles foram os primeiros a fazer pit stop na corrida. Russell bateu forte na volta 12 e foi acionado o safety car. Os ponteiros foram para os pits para trocar os pneus. Hamilton e Alonso quase se tocam quando eles estavam saindo dos pits para voltar para a prova. Russell, mesmo com a pancada forte, voltou para os boxes e trocou os pneus, e não abandonou. A bandeira verde retornou na volta 17, os pilotos tiveram um pouco de cautela na relargada. O Norris conseguiu ser um pouco otimista e abusado também, e conseguiu passar o companheiro de equipe Piastri no hairpin. Piastri acabou perdendo a posição para o Albon após passar direto na chicane da entrada da reta dos boxes na volta 19. A disputa estava bem forte no pelotão intermediário. Tinha muitos carros juntos andando naquele momento. Alonso passou Hamilton na reta oposta na volta 22. O inglês tentou reagir, mas não conseguiu recuperar a posição. A galera foi ao delírio quando teve esse momento da prova. Sainz andava bem próximo do Leclerc na volta 25. Stroll é o primeiro a fazer o segundo pit stop, na volta 28, e manteve os pneus duros. Verstappen reclamou que não tinha aderência nos pneus, mas abriu 5.2 para Alonso na volta 33. Ele estava aqui reclamando que estava sem aderência, que não estava tendo um ritmo bom, mas mesmo assim ele estava abrindo com relação ao Alonso. Chegou a metade da prova e os dois carros da Ferrari não tinham feito as trocas de pneus. Parecia que eles estavam buscando a estratégia para uma parada. Disputa entre Magnussen e De Vries, o Russell aproveitou e fez uma ultrapassagem dupla na curva 2. E aí o dinamarquês e o holandês, na curva seguinte, acabaram um fechando o outro, por causa da tangência, e os dois passaram direto, e teve um fator curioso, eles voltaram de ré. E aí acabaram perdendo as posições e caíram para o último lugar, na volta 36. Pérez fez o primeiro pit stop dele na corrida, na volta 38, colocou pneus duros. Ele estava bem apagado na corrida. Norris tomou 5 segundos por atitude antidesportiva. Sainz fez o primeiro pit stop na volta 39 e o Leclerc na volta seguinte. A Ferrari realmente partiu para a estratégia de uma parada. Eles colocaram pneus duros. Hamilton parou na volta 41 para não ser surpreendido pela Ferrari e o Alonso e Verstappen acabaram copiando o inglês e pararam nas voltas seguintes. Leclerc começou a se aproximar do Hamilton porque o inglês estava com macios e ele com
pneus duros. Só que aí depois o Hamilton foi avisado e começou a abrir com relação ao Monegasco. Alonso errou e passou direto na curva na volta 48. Perdeu um pouquinho de tempo. Russell abandonou a prova por problema no freio na volta 55. Mesmo com esses problemas que ele teve, o carro não estava tendo problema nenhum, mas é uma prova que abusa demais do freio. Ele tinha feito a troca de pneus após estourar a roda traseira direita, o pneu, e estava indo tranquilo. Ele estava tentando passar o álbum, até desse problema acabou abandonando. Hamilton começa uma aproximação em relação ao Alonso a partir da volta 57. A equipe Mercedes avisou Hamilton que o Alonso estava com problemas nos freios traseiros, mas o espanhol abriu 2,5 segundos em relação ao inglês na volta 64. Verstappen quase saiu da corrida por erros dele mesmo. Ele acabou dando risada e continuou sem abusar dali para frente. Ele fez a mesma coisa que o Russell. É que o Russell estava muito mais rápido, acabou decolando mais e foi no muro. Ele, por muita sorte, não teve problema nenhum, que poderia ter acontecido exatamente a mesma coisa com ele. Nós reclama que a asa do Ocon ficou balançando demais. O aerofólio traseiro do Ocon estava balançando demais. E aí ele falou para a equipe para poder falar com a direção para poder ficar de olho. Albon conseguiu segurar o 7º lugar com os demais pilotos atacando ele. Ele fez a parada logo no acidente do Russell, que foi mais ou menos na volta 11, 12, e dali foi até o final da corrida, conseguiu segurar e andou muito bem. Pérez parou na penúltima volta para fazer um pit stop extra para poder pegar a volta mais rápida. E ele conseguiu fazer a volta mais rápida e conseguiu mais um pontinho. E a corrida terminou com mais uma vitória de Max Verstappen, 41ª na carreira, ele igualou a Ayrton Senna, e a 100ª vitória da Red Bull na Fórmula 1. Algo histórico. Tanto para o Verstappen quanto para a Red Bull e para a Fórmula 1 também. Seguido de Alonso, mais um pódio do espanhol. Terceiro para o Hamilton, quarto para o Leclerc, quinto para o Sainz, sexto para o Pérez, sétimo para o Albon, oitavo para o Ocon, nono o Stroll, décimo Bottas, 11º Piastri, 12º Gasly, 13º Norris, 14º Tsunoda, 15º Hülkenberg, 16º Magnussen, 17º Zhou, 18º De Vries, 19º Russell, 20º Sargent. Red Bull, mais uma vitória, melhor carro da temporada. O pessoal da TV estava falando que o Verstappen teve um pouquinho mais de dificuldade, que ele não estava controlando totalmente, mas eu acho que não foi só ele, porque a questão, como choveu e hoje fez tempo seco, o acerto não estava ideal. Então não tem por que ficar arriscando. Não sei se ele não teve vida fácil, assim, com relação normalmente que ele tem. Mas eu acho que ele ainda controlou, entendeu? Não tem por que arriscar. Tanto é que ele foi arriscar um pouquinho quase e deu ruim no final da corrida. Eu acho que eles estavam mais controlando mesmo. Tanto é que quando tava o Hamilton na frente do Alonso, eles estavam mais próximos. Quando o Alonso passou o Hamilton, a Red Bull acho que pediu para ele abrir e abriu já uma distância mais confortável. A Aston Martin, com essas atualizações, dá para ver que melhorou o carro, vai continuar trabalhando nisso. Só teve esse problema nos freios no final da corrida, que o Alonso ficou segurando para não mostrar para a Mercedes, né, como estratégia de corrida, não estava errado. Que ele deixou o Hamilton se aproximar porque estava com pneu diferente. O Hamilton acabou gastando um pouquinho mais de pneu. E acabou, querendo ou não, sem os pneus nas mesmas condições que o espanhol. E é mérito dele. Até o Show conseguiu pontuar hoje. Mas ele está devendo um pouquinho. Porque se ele tivesse pontuando mais, a Aston Martin ainda estaria na frente da Mercedes no Mundial de Construtores. A Ferrari fez uma estratégia correta, finalmente eles acertaram, mesmo ontem com o Leclerc errando, que o Leclerc pediu para colocar o pneu macio num certo momento da classificação e não colocaram. Dessa vez eles acertaram uma estratégia com um pneu só, com pit, né? E é sinal que a Ferrari melhorou nessa questão do consumo de pneu. Eu já estava percebendo que desde o Azerbaijão estava com
consumo melhor de pneu. O problema é que eles continuam errando e errando e errando nas estratégias. Porque dá para perceber que não estava do jeito que estava, do jeito que estava antigamente, né, de comer muito pneu. Tá melhor, mas ainda precisa desenvolver mais esse requisito. E a Mercedes, dá para ver que o desempenho melhorou realmente. Eles estão ali brigando realmente muito próximos com a Aston Martin, mas é desempenho de baixa velocidade que o carro ainda está pecando, está perdendo muito ainda. Mas só pelo ter essa mudança do sidepod, o carro melhorou consideravelmente. Mas assim, vai ficar brigando com a Aston Martin, tá? Que o Hamilton estava falando que a Mercedes está trabalhando ainda para melhorar, mas a Aston Martin também tá? Dá para ver que ritmo de corrida a Aston Martin ainda está na frente. Dá para ver que ainda está no ritmo bom. E a questão da corrida em si foi uma corrida boa, mas um fato que chamou a atenção, que os carros estavam andando muito grudados por causa do efeito solo, mas não estavam conseguindo passar mesmo com as abertas, os DRS. Eu acho que muito por causa do acerto da questão de chuva, pista seca, então ninguém estava com um acerto ideal, ninguém estava conseguindo passar ninguém. Então assim, o Hülkenberg começou a segurar, teve um momento que estava com 7 carros, mas no final tinha uns 10, entendeu? Os caras conseguiram passar depois que começou a gastar o pneu dele. Mas é interessante, que me chamou a atenção, que agora os caras conseguem andar grudados e não tá tendo problema de consumo de pneu e de downforce. Que antigamente, se os caras andassem, eles não poderiam andar grudado do jeito que tá. Então, assim, é trabalhar mesmo para desenvolver essa questão da ultrapassagem. Porque se dá para andar grudado desse jeito, daqui a pouco eles podem até tirar realmente o DRS dos carros. Mas é estudos, vai desenvolver um pouquinho mais. Mas assim, a corrida em si foi uma corrida agitada, foi movimentada. Foi boa de assistir. Para você que é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Valeu, até mais. Fui!